algumas reflexões sobre a finalidade, né? Uma das finalidades, né, do dado, que eu acho que a Terine começa justamente falando sobre os diferentes objetivos, né, do dado. Eu acho que e definitivamente, né, entender se as pessoas se está sendo possível que as pessoas quebrem esse ciclo de violência, que eu acho que é o objetivo final de todas as organizações, é um deles. Mas acho que tem dois pontos que seriam legais assim, para reflexão, e que eu acho que a reflexão conjunta sempre gera, digamos assim, resultados mais interessantes. Um é que eu acho que organizações que trabalham na atenção de pessoas egressas, e uma coisa que eu não fiz, gente, é porque eu conheço grande parte das pessoas que estão aqui, mas não conheço todas, mas enfim, eu trabalho no Igarapé também, e durante um tempo eu estive à frente desse projeto, então por isso conheço algumas pessoas aqui, mas hoje eu estou na gerência de comunicação do Igarapé. Mas feito esse parênteses, eu acho que é importante dizer que quando a gente está olhando principalmente para as organizações que integram as redes, eu acho que é um ecossistema muito heterogêneo, né? Heterogêneo em tipos de organizações que trabalham, em tamanhos de organizações que trabalham, em expertise das organizações que trabalham. Tem organizações compostas por pessoas que estão mais na assistência social, outras organizações que estão mais voltadas para a pesquisa, outras organizações que são formadas por pessoas egressas que têm diferentes tipos de formação. Então, eu acho que uma das coisas, né, que é interessante de se pensar, uma coisa que eu acho muito interessante, Terine, é que você quase que propõe diferentes passos, né? Eu super concordo, Sol, que esse dado, eventualmente, né, de quantas pessoas foram atendidas, a gente pode já ter visto ele várias vezes, mas, por outro lado, e aí, Carol, me corrija se eu estiver errada, eu sei que tem organizações que não conseguem sequer medir isso hoje, inclusive por um desafio que foi colocado aqui no chat, que muitas vezes são organizações que só contam com pessoas voluntárias, então que os recursos humanos são hiper escassos. Eu acho que, pensando nessas diferentes realidades, é super importante, aí já indo para uma fala da Carol, que alguma coisa esteja sendo medida. E até te complementando, Carol, eu acho que nesse sentido das organizações que trabalham com voluntários, é interessante também pensar as informações que já são levantadas nas entrevistas. Eventualmente, dar um passo a mais de sistematizar essas informações, mas, eventualmente, a parte da coleta até já está sendo feita, né? Só que ela não está sendo, digamos assim, guardada. E um outro exercício que eu acho que a gente tem tentado fazer no Igarapé, nesse programa, desde o início dele, e eu acho que agora vai ter uma etapa super importante, que vai ser o lançamento da revisão bibliográfica, que é uma revisão bibliográfica que vai justamente olhar para centenas de estudos que foram produzidos sobre esse tema. E um dos dados que mais me chamou a atenção, e assim, eu passei, né, alguns anos pesquisando esse tema, mas me chamou muita atenção o fato de que, muitas vezes, os projetos conseguem resultados em termos, por exemplo, de quebra de ciclo de violência melhores, né, digamos assim, mais pessoas conseguem quebrar ciclos de violência, quando eventualmente esse público ele já tem alguns pré-requisitos que eventualmente não tem a ver com o programa que elas estão sendo atendidas. Então, por exemplo, essa questão do vínculo familiar, eventualmente teve acesso, né, ao trabalho e à educação. O que eu estou querendo dizer é que, assim, tem resultados que não são resultados, digamos assim, diretos daquele programa, mas que tem a ver com todo aquele ciclo naquele indivíduo está inserido. Então, eu acho que até por isso é interessante, sim, olhar definitivamente para esse dado, né, de como foi a trajetória desse indivíduo, que eu acho que é um pouco que você traz, né, Sol? Mas eu acho que é interessante também olhar para toda essa integralidade, né? Eu acho que é isso, assim, como que foi, será que esse indivíduo, ele, por causa desse projeto, ele recuperou esse vínculo familiar? Como que era esse vínculo antes? Essa perspectiva, existem projetos, e aí fazendo um paralelo, tem um projeto chamado Atitude, que muita gente aqui conhece, que aí é voltado para um outro público,
que é para atenção a pessoas, né, que têm uso abusivo de drogas, e eles se importam muito em medir algo que seja além se a pessoa voltou a usar ou não, né? Mas, assim, eles medem todas essas outras perspectivas. A perspectiva de futuro dessa pessoa mudou? Ela teve vontade de ir buscar um emprego? Ela teve vontade de voltar a estudar? Então, eu acho que se for para ir no 4.0 da medida dos indicadores, eu acho que é importante, primeiro, pensar que existe um passo a passo, e segundo, olhar esse indivíduo como um todo, porque, na verdade, o cometimento de crimes é uma parte, é um sintoma, né? Existem várias outras coisas acontecendo aí ao mesmo tempo com essa pessoa. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que nesse tema, então, né, só complementando o que a Dandara falou, eu acho que vai variar muito também do objetivo de cada organização, como a Terine trouxe desde o início, né? Dependendo do seu objetivo, acompanhar reentrada pode ser super importante ou pode não ser tão importante assim, dependendo do que a sua organização se propõe a fazer ali no final. Então, acho que as perguntas que a Terine colocou, e a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês também, servem também para isso, né? Um primeiro passo é descobrir o que é importante para você entender de reflexo do seu trabalho ou do trabalho que está acontecendo. E só ressaltando, achei super importante o ponto que a Dandara lembrou, de que acho que muitas das informações vocês todos já produzem. Às vezes a questão não é a produção de mais informação, mas você conseguir registrar a informação produzida de uma maneira que no final dê para olhar para ela toda junta. Então, que dê para ver, né, como um todo o que foi feito nessa soma das ações do dia a dia. Eu acho que dessa de indicadores, a gente tem que tomar cuidado com também não colocar indicadores muito macros e muito que saiam um pouco, né, do alçado, porque eu acho que você perde um pouco se está fazendo efeito ou não, né? Você pode ser muito cruel na hora de usar um indicador e parecer que nada está fazendo efeito, né? Então, se o final é que a pessoa não reincida mais, você coloca só esse indicador para acompanhar, você pode ser cruel com a instituição de alguma forma, porque tem outras coisas que estão nesse caminho para chegar até lá, né? A gente fala de indicadores de uma série de coisas, então você vai falar de indicadores ali de processo, né? Indicadores de produto, indicadores de resultado e indicadores de impacto. Impacto é alguma coisa muito mais difícil de se conseguir, e eu acho que é importante pensar nesse caminho e tomar cuidado em não ser tão cruel com algumas coisas. É óbvio que a atividade ela tem que gerar algum resultado, né? Então eu não estou fazendo isso para nada, mas quais são os resultados que geram? Ela tem diferenças, né, nesse resultado, e o indicador ele tem que conversar com o objetivo da instituição, né? Você tem que pensar qual é o seu objetivo para pensar no indicador final. Eu acho que esse exemplo que a Dandara traz da atitude é importante ver, assim, porque para fora pode-se pensar que o indicador de um projeto ligado às drogas é que a pessoa entre em abstinência, e talvez não, né? Então você chega lá e fala, não é aqui, eu quero que a pessoa tenha qualidade de vida, apesar desse uso, né? Eu quero que a pessoa tenha vínculos familiares, eu quero que ela se sinta bem, que ela consiga um emprego, apesar de algumas outras coisas. Então, qual é o objetivo final? Então, qual é o tipo de atividade que você está precisando e qual é o objetivo, né? Ele é muito importante para pensar que indicador que você vai acompanhar. E o número de pessoas atendidas é um indicador importante, apesar de só ele sozinho não falar nada. Então, a participação da capacitação não vai me dizer sobre mudança no cenário, mas ele participar também me diz alguma coisa. Então, é importante ter esses micros também, né? Esse passo a passo para chegar no impacto, assim, não perder, não só olhar para o impacto, porque o impacto é difícil medir de fato, né? São muitas coisas que vão influenciar ali, e o impacto diz de, tipo, o que aconteceria com essa pessoa caso ela não estivesse aqui. Isso para você fazer num projeto, né, que não é tão matemático assim, né, as coisas não são tão lógicas, você pode perder um pouco a mão. Então, acho que é importante ir pensando no passo a passo para chegar nesse indicador, assim, né? Então, o que eu fui fazendo aqui? Então, eu consegui chegar aqui, eu consegui mudar essa realidade, né? Esse cenário aqui, vou adaptando para você também ser legal com quem está trabalhando ali e
tá se dispondo a fazer aquele tipo de atividade, né? Porque eu acho que não é um caminho simples pensar sobre isso, assim, ao pontual ele também precisa ser registrado, ele também precisa ser monitorado, assim, né? Então essas ações, elas também vão trazendo ali elementos para avaliar o todo, né? Então todas as organizações ali têm a sua participação nesse processo de atendimento geral, e aí é pensar qual que é o ponto, né? Quem tá atuando aonde e como é que a gente monitora cada uma das suas atuações, acreditando que todas elas têm um efeito positivo, né? Então tem ali, então como é que você vai trazer informação, e eu acho que aí que a gente começa, né? A fala inicial é como você traz informação para ir recheando esse entendimento da participação de todas as organizações, assim, né? Então cada um ali fazendo e contando, né? Então acho que é importante pensar nesse registro de toda e qualquer atividade que seja desenvolvida e para quem ela chega, né? Quem é o público que está sendo atendido, quem é o público que consegue ser atendido, para a gente pensar também qual é o público que não atende, né? Então, acho que a gente conseguindo ter essa melhor visão de quem está sendo atendido, a gente também começa a entender quem não está, né? Sem a informação inicial, a gente não consegue nem avaliar quem é que está de fora dessa. Então, se eu tenho que correr atrás, eu corro atrás de quem? Né? Eu não sei, se eu não consigo saber quem está dentro. Então, é um pouco daquela avaliação ali que cada um vai fazendo a sua parte para a gente conseguir entender onde a gente chega. Lembrei aqui, assim, a gente entrou numa conversa, acho que hiper interessante e enriquecedora, e que me lembrou, inclusive, o processo de aceleração que a RAESP do Rio passou há uns anos atrás, né? A gente, só fazendo aqui um breve parênteses, a gente, esse ano, conversou bastante com a RAESP do Rio, com as RAESPs que estão se formando para entender esses processos, e nas conversas aqui com a RAESP, várias pessoas que eu vi que estão aqui, que viveram esse processo e com quem eu conversei, vocês todos me colocaram, e aí fica aqui o espaço para vocês falarem um pouco do que vocês me contaram, né, que eu vou tentar resumir aqui, da importância desse processo de aceleração, que foi o momento da RAESP parar, olhar o que ela se propunha fazer, o que ela vinha conseguindo fazer, pensar nos processos dela, e a RAESP passou a trabalhar de uma outra forma a partir daí. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Que para além dos processos do dia a dia, que no fim das contas são o final, né? É o que a gente quer, atender o público que a gente se propõe a atender, mas esse momento de olhar para a própria organização e entender o que ela está tentando fazer, ele às vezes parece uma perda de tempo, né, no meio da correria ali do dia a dia, mas ele tem uma importância fundamental, inclusive para o trabalho ali do longo prazo, para a organização conseguir se estruturar e seguir funcionando no longo prazo. Então, essa conversa me lembrou muito, assim, porque eu aprendi muito com vocês todos nessas conversas que a gente teve ao longo desse ano sobre o processo de fortalecimento e estruturação da RAESP do Rio ao longo dos anos, e nesse momento que vocês tiveram de olhar para dentro, né?